Nós vamos então para a nossa reflexão da noite e eu gostaria de convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 a 30. Se você está aí com a sua Bíblia impressa ou no aplicativo de celular, abra agora para que nós possamos ler juntos esse texto. Lembrando que nós estamos, desde que começamos esse período de isolamento social, de afastamento social, uma nova série de reflexões intitulada A Cruz de Cristo. E nós, olhando para a Cruz de Cristo, queremos encontrar respostas, para esse momento difícil que nós estamos vivendo, mas mais do que isso, também respostas importantes, direcionamento importante para a nossa vida e existência. Evangelho segundo João, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 28, 29 e 30. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou então ouvir a leitura atentamente do texto bíblico que diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos conduza por meio do seu Espírito Santo na reflexão da sua palavra. Pai, obrigado por termos a tua palavra em nossas mãos. Ela alimenta o nosso ser e nos dá ânimo e força para continuarmos a nossa caminhada na certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que mais uma vez, ó Pai, nesse momento de reflexão, o Senhor alimente a nossa vida, alimente a nossa alma, para que nós possamos compreender qual é a tua vontade para a nossa vida, ó Pai. E que no meio, ó Pai, desses desertos que nós temos enfrentado, que possamos encontrar os oásis que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa, Pai, a nossa vida nesse momento, fala conosco e que nós possamos ser ricamente edificados pela Tua Palavra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero ainda mais uma vez reforçar para você, se você quiser deixar o seu pedido, o seu agradecimento nos comentários do Facebook ou no chat do YouTube, faça isso para que depois nós possamos orar por você e pela sua família. Nós estamos aqui, nesse texto, diante do brado, do grito mais importante que nós encontramos na história. Nesse exato momento da crucificação, Jesus brada, Jesus grita, dizendo: está consumado, está consumado. Jesus morre com uma declaração nos lábios, não de derrota, mas de triunfo. Jesus, mesmo destroçado por tudo que havia passado ao longo da sua caminhada até a cruz e no momento de crucificação, ele ainda assim demonstra que o plano de Deus foi cumprido à risca e declara que tudo está consumado. Depois desse brado importante, impactante, Jesus inclina sua cabeça, como o texto bíblico diz, como se deitasse num travesseiro, e essa é a ideia que o texto original dá, e Jesus então rende o seu espírito. Jesus havia terminado a sua batalha com vitória. Jesus na cruz, conseguiu chegar ao fim da sua trajetória com paz e satisfação. Jesus venceu a luta. E nós, certamente, temos as nossas vidas marcadas por batalhas e por lutas. Quantas batalhas, quantas crises nós enfrentamos ao longo da nossa trajetória. Agora mesmo, nós, enquanto povo brasileiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, muitos países enfrentando esse período de enfrentamento do Covid-19, estamos vivendo uma crise. E essa crise ela vem com diversas facetas que a gente já tem anunciado, não é só a faceta sanitária, não é só a faceta da saúde, mas a gente sabe que isso vai ter um impacto econômico, sobre a vida das famílias do país,
Nós estamos vivenciando uma crise política no nosso país e nós olhando para essas batalhas, para essas crises, para essas lutas, o que nós podemos aprender com Jesus que venceu as suas crises, que venceu as suas batalhas? Esse texto do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 a 30, ele nos traz, pelo menos nessa noite, duas reflexões importantes para nos ajudar a enfrentarmos a batalha, a crise que nós estamos enfrentando agora. Por isso eu queria convidar você que nessa noite olhasse para a cruz de Cristo e encontrasse as devidas forças, as reflexões necessárias para que você passe por essa crise de maneira vitoriosa. E a primeira reflexão que eu queria destacar com você nessa noite é a respeito da declaração que está impressa na cruz. A cruz traz a maior declaração de amor de todos os tempos. Na cruz, Jesus faz por nós a maior declaração de amor que alguém poderia ter feito. Se nós começássemos a estudar devagar a história da Bíblia, as primeiras páginas, os primeiros versículos, a gente ia perceber algo de muito interessante. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Repare num detalhe que faz toda a diferença. A Bíblia não diz que Deus fez os céus e a terra, mas a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E aqui existe uma diferença brutal entre essas duas expressões. Porque quem faz alguma coisa, quem constrói alguma coisa, faz e constrói com as suas mãos. Mas quem cria, coloca então o seu coração naquilo que está criando. Então o que a gente entende é que quando Deus criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou a natureza, Deus colocou um pouco de si. E isso fica muito claro quando Deus cria o ser humano. Quando Deus cria o ser humano, em Gênesis capítulo 1, Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus coloca muito dele em nós, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas infelizmente, o ser humano caiu na tentação da serpente e do fruto proibido e almejou ser como Deus, ter o mesmo conhecimento de Deus. E aí isso o afastou de Deus. E nós chamamos isso de pecado ou de desobediência. Aqui nós já estamos no capítulo 3 do livro do Gênesis. Mas é interessante que ao longo da história bíblica, de muitas maneiras, de muitos métodos, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, Deus demonstrou o seu amor de maneira criativa, de maneira extraordinária, mostrou o seu amor pelo ser humano perdido. Queria destacar aqui só algumas maneiras que Deus usou. Ele usou, por exemplo, uma mulher idosa de 90 anos para dar à luz, caso de Sara, na história de Abraão. Deus transformou uma mulher em estátua de sal, como na história de Ló e a sua esposa. Deus fez um dilúvio cair sobre a terra e criou então, ou orientou Noé a construir uma arca gigantesca, onde salvasse ali uma família e os animais, um de cada espécie. Deus criou um arbusto queimando que não se consumia, a sarça ardente. Deus abriu o mar vermelho, dividiu em dois lados com uma porção de terra seca no meio. Deus derrubou as muralhas sem que houvesse nenhum tipo de esforço humano. Deus fez que caísse chuva de fogo do céu. Deus usou até um jumento para falar a respeito do seu cuidado e do seu amor pelo ser humano. É Deus, de diferentes formas e de muitas maneiras, usando o recurso para dizer ao ser humano, imagem e semelhança sua, que ele o amava. Mas a maneira mais impactante, mais impressionante, mais criativa, mais engenhosa que Deus usou para demonstrar o seu amor pela humanidade foi vir ao mundo e morrer na cruz do Calvário. A cruz é a maior declaração de amor de Deus pela minha vida
e pela sua vida. E Deus, ao longo da história, quis mostrar o quanto Ele nos ama. E na cruz, o Criador é crucificado e sacrificado pela sua criação. Esses métodos e essas maneiras que Deus usou foi para que o ser humano se aproximasse dele, para que então, nessa busca de amor de Deus para salvar o pecador, o perdido, o ser humano então encontrasse aquilo que ele precisa para a sua vida, para preencher os vazios do seu coração, que é o Criador. Eu queria levar você a pensar um pouquinho nesse exato momento, que talvez nós estejamos passando por essa situação, porque nós precisamos voltar para esse amor de Deus. Quem sabe esse momento que nós estamos vivenciando é para que nós possamos olhar para a cruz e perceber a maior declaração de amor de toda a história pela sua vida, né? Tem gente que vive pedindo uma loucura de amor, né? Uma prova de amor. Portanto, eu queria dizer para você, meu querido irmão, irmã, amigo, amiga que nos assistem, que Deus na cruz fez a maior declaração de amor pela sua vida. Por isso, talvez nesse momento de crise, uma coisa que deve inundar o nosso coração e nos dar a certeza daquilo que Deus tem para nós em relação a amanhã, é que Deus nos ama. E a cruz mostra isso. Na cruz, o está consumado significa que o amor de Deus prevaleceu por mim e por você. Que você nessa noite desfrute desse amor de maneira grandiosa na sua vida, né? Que você se inunde nesse amor, que esse amor transborde na sua vida, na sua família, porque Deus te ama demais. Mas existe uma segunda reflexão que eu gostaria de tirar dessa passagem, olhando para esse momento de cruz, que é a determinação para vencer. O ser humano, ele é marcado pela inconstância, pela falta de perseverança. Nós temos muita dificuldade, alguns admitem, outros não, de aguentar, de terminar as coisas. Somos mestres em começar as coisas e nunca terminá-las. Vivemos postergando tudo na nossa vida. E quando a gente se compromete a fazer algo, é muito difícil que a gente persista de uma maneira eficaz até o final. A nossa tendência, enquanto ser humano, é sempre desistir cedo demais, antes que a gente cruze a linha de chegada. Isso fica evidente em coisas simples da nossa vida. Sabe aquele livro que você começa a ler e nunca termina? Ou então, se você é parecido comigo, às vezes a gente começa a ler vários livros ao mesmo tempo e às vezes a gente não tem a capacidade de terminar nenhum, né? Então, isso mostra um pouco da nossa falta de determinação de começar e terminar as coisas. Aquelas mensagens que a gente recebe no Facebook, no WhatsApp, pelo telefonema, né? Que a gente recebe essas mensagens e nunca respondemos, esquecemos na correria do nosso dia. E quem diria, né, aquela dieta que a gente sempre começa e nunca termina, quando a gente chega perto, aí a gente cede às tentações. São coisas simples que nos mostram a nossa falta de persistência e determinação para vencer. Mas existem as áreas mais dolorosas, existem as áreas mais importantes. E nessas áreas, a nossa falta de determinação, persistência, constância, aparece com mais evidência. Quando nós, como seres humanos, abandonamos uma criança à própria sorte, quantos, né, abriram mão da paternidade, da maternidade, abandonaram seus filhos e filhas? Quando a gente não persegue, né, uma fé fervorosa, mas quando a gente, mesmo sabendo da importância que Deus tem na nossa vida, da importância de termos uma vida espiritual de qualidade, a gente começa às vezes o ano com uma certa energia e aí os dias vão passando, os meses, vêm as quarentenas e aí então a gente abandona, né? Ou então quando a gente deixa de lutar pelo nosso casamento, né? Quantos de nós, frente aos problemas que existem de relacionamento e casar-se,
Estar casado não é algo fácil, né? A gente já disse isso, é a união de culturas diferentes, comportamentos diferentes, pessoas diferentes que têm, né, dentro do casamento a obrigação de se tornarem um, mas isso cria um choque. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de perseguir, né, com determinação o sucesso no casamento, a qualidade do casamento, e por isso abrem mão no meio da jornada de se amarem, de continuarem a se respeitar, de se cuidarem. Ou então quando nós temos dificuldade em relação aos nossos filhos, os filhos para com os pais, irmãos, parentes, né? Quando a gente abandona isso, ou então quando a gente também abandona os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos ideais profissionais. Ou então quando a gente chega aí perto da terceira semana de quarentena e a gente já está desistindo, né? O nosso coração já está enfraquecido e a gente já não aguenta mais persistir para que a gente passe dessa fase com vitória. Pode ser que a gente falando essas coisas, a gente esteja colocando o dedo na ferida de muitos que estão nos assistindo, mas o objetivo aqui não é te ferir mais, mas o nosso objetivo é encorajá-lo a não desistir, assim como Jesus não desistiu. Talvez a gente olhando de fora, e a gente talvez nem consiga tanto imaginar, mas para Jesus certamente esse momento de cruz não foi um momento fácil. Nós vemos ele no jardim do Getsemane, padecendo uma angústia terrível por ter que cumprir a vontade do Pai. E certamente aquele momento não foi um momento fácil, não foi um momento simples de se lidar. E é por isso que as palavras de Jesus na cruz, principalmente no texto que nós estamos lendo aqui em João capítulo 19, são tão especiais. Está consumado. O que significa isso? Significa que o longo plano de redenção de Deus para o ser humano foi completado com sucesso. Significa que a mensagem do amor de Deus ao ser humano chegou. Significa que tudo que nós precisávamos ao longo da nossa história foi feito por Jesus na cruz. O trabalho está feito, o sacrifício está consumado, o sangue está derramado e o aguilhão da morte está vencido. Nós não ouvimos o grito da cruz com lamento, com tristeza, mas ouvimos o grito da cruz com alegria de quem venceu, e nós com ele também vencemos. Por isso, você que está prestes a desistir, não faça isso. Não desista do seu relacionamento conjugal, com seus filhos, com os amigos, com parentes. Aguente firme. Se você está cansado de fazer o bem, fique firme. Não desista, continue perseverando, continue firme. Se você está chateado, pessimista com a sua situação financeira, a palavra de Deus incentiva você a enfrentar isso com coragem, com força. Se você não consegue resistir às tentações, encontre o perdão de Deus, aceite esse perdão, seja dependente, encontre forças no Senhor. Se você está chateado nesse momento de pandemia, creia que o seu amanhã não está seguro nas coisas desse mundo, mas está nas mãos daquele que tem a história no controle, que é o nosso Deus. Lembre-se, quem persevera até o final, quem encontra a vitória, não a encontra sem carregar feridas e cansaços. Nós teremos feridas, teremos cansaço, cicatrizes que serão imprimidas no nosso ser pela caminhada, mas o importante é nós sermos fiéis até a morte para ganharmos a coroa da vida. A nossa vida não se reduz a esse presente momento, mas a nossa vida tem uma continuação depois desse momento. E por isso nós devemos, com perseverança, determinação, continuarmos seguindo o exemplo de Cristo, para sermos no final mais do que vencedores. Queria deixar, para finalizar a nossa reflexão, alguns versículos com você nessa noite, para que você reflita um pouco. O primeiro deles está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, você depois pode ler com tranquilidade isso. Diz assim: meus irmãos,
Considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tendes por motivo de alegria passardes por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1, 2 e 3. Gálatas 6, 9, o apóstolo Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se não desanimarmos, nós colheremos. Então não nos cansemos de fazer bem. Gálatas 6, 9. E a famosa expressão do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que é o Senhor, justo juiz, que me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Combata o bom combate, para que você alcance a coroa da vida eterna. E Jesus também nos diz, tende bom ânimo ao passar por tribulações. Eu venci o mundo.